Olá, sejam bem-vindos. Nosso primeiro Pode Viver podcast aqui no nosso Ministério Novo Viver. Essa é a novidade do nosso ministério. Estamos aí no nosso podcast hoje aqui para apresentar esse grupo de amigos, irmãos que estaremos à frente aí desse podcast. Então, temos aqui comigo, primeiro de tudo, quero me apresentar, porque tem muitas pessoas que estão assistindo que muitas vezes não me conhecem. Então, sou Zé Gomes, sou líder do projeto Missão em Ação e estamos aqui em mais uma empreitada aí para estarmos juntos nesse podcast Pode Ver. E comigo, está aqui os meus amigos, começando aqui pelo meu amigo e irmão, Melk Medeiros. Fala aí, Melk. Dá um E aí, galera, está assistindo. Prazer em estar aqui. Eu me chamo Melquisedeque, né? Mas é mais fácil Melk, né? Melquisedeque é só pra mãe quando tá brava. É o nome completo, mas Melk, né? É o nome mais abreviado aí, fica mais fácil pra chamar. Sou Melk, tô aqui junto aí nessa batalha aí pra gente ajudar aí nesse projeto. Oi, gente, então eu sou a Jéssica. E é um prazer estar com vocês hoje, dar início mais esse projeto. Isso aí. Olá, pessoal. Eu sou o Adriano. É um prazer, estar aqui com essa equipe aqui. Pregador Adriano Wesley com a gente. É um prazer estar com essa equipe aqui para a gente desenvolver esse projeto, esse trabalho que há muito tempo estava no papel, né? Agora saiu do papel. Agora saiu. E partimos para a prática. E aí, galera, Fábio Teixeira, a gente já está aí no canal já há bastante tempo. Criei o canal, né? Isso lá da pandemia. E a gente está aí nesse projeto aí que está no meu coração já está há bastante tempo, bem antes da pandemia, para a gente iniciar. A gente já trabalhou alguns temas, mas não colocamos em prática. E aí a ajuda de vocês deu aquela motivação, né? Para a gente colocar isso em prática. E aí? Esse primeiro episódio é para a gente se apresentar mesmo, né? Nesse primeiro episódio do Pode Viver, para nos apresentarmos para o pessoal que está nos assistindo, que está nos acompanhando, e para a gente também bater esse papo, essa resenha aqui, para o pessoal saber realmente o que é um podcast. Né? Tem muita gente que vai aí, mas o que é? O que é um podcast? Será que é um vídeo ali onde o pessoal vai lá, dá aquela entrevista chata? Ou muitas vezes é de tudo que eu já sei, que é uma coisa repetitiva? Então, Fábio, você aí que foi o iniciante aí de tudo, iniciou o canal, a gente quer te ouvir aí, que você fale um pouco aí sobre o nosso podcast. O que é o podcast? A gente vai conversando aqui e o pessoal que tem dúvida vai entender melhor, né? Não, beleza. O podcast ele começou fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos, já há uns 5, 6 anos, e tem conquistado, né, as pessoas por causa da atenção, principalmente concorrendo com a mídia tradicional. Porque no podcast a gente pode fazer uma conversa, às vezes fazer perguntas que um repórter não faria, uma linguagem diferente, né, daquela linguagem da reportagem. E também tem essa questão de ter muito ligado com o áudio, né? E aqui a gente vai fazer em vídeo, né? A gente não vai utilizar aquelas plataformas de podcast, vamos fazer uma coisa simples no YouTube. E a partir do momento que for avançando, a gente vê essas possibilidades, né? Então aqui a gente vai trabalhar com podcast cristão, né? Aqui no Brasil já tem várias referências nessa área e a gente vai seguir essa trilha, né? De trabalhar a questão de testemunhos de vida, né? Tanto que o nosso podcast Pode Viver, né, tem a ver com o nosso Ministério Novo Viver, a questão do novo nascimento da pessoa. Então a gente vai trabalhar essa temática que já tem sido comum nos podcasts, né, da gente pegar uma entrevista com o testemunho de vida da pessoa, como ela se converteu, e aquilo pode ajudar aquela pessoa que está nos escutando, né? Está passando por dificuldade, que está à beira de tomar aquela decisão de aceitar a Cristo ou não, ou que está passando por uma dificuldade, pode ver no exemplo daquela pessoa algo que possa acrescentar, encorajar, aumentar a sua fé. Então, esse é o nosso projeto. Então, esse é o significado de podcast, o Fábio falando aí. E realmente, falar sobre o nome do nosso podcast, igual a gente estava comentando, na nossa primeira reunião de pauta, a gente falou, o Fábio já estava no papel com essa ideia do podcast, aí eu vim aí fazer as lives no mês de março com as mulheres,
Aí veio uma junção de tudo. Vamos fazer algo. E o Fábio já estava com essa ideia. Então, juntamos a ideia do Fábio, que já estava no papel, e hoje estamos iniciando aqui o que vai ser isso aqui. E a escolha do nome, nós tivemos aí alguns nomes, né? Na reunião a gente falou, mas qual o nome que vai ser? Então, a gente tem que colocar um nome que é referente ao nosso ministério, né? Se é um novo viver, tem que ser algo que é referente. Então, nós chegamos a esse, Pode Viver. Então, é uma referência de um nascimento, né? Você falando para quem vai nos assistir, e todos os convidados que virão aqui, nós teremos aí os convidados que serão por mim, com a Jéssica, com o Mel, que temos os do Adriano também, que irão vir aqui conversar com a gente, bater um papo legal, falar das coisas de Deus. Vai ser uma conversa mesmo, um bate-papo realmente do coração de Deus para o coração de quem vai assistir a gente. Então a ideia do nome Pode Viver foi isso. Dar essa ideia para quem vai nos assistir que você pode viver, você pode ter um recomeço, você não pode desistir. Entendeu? Então, essa foi a ideia do nome Pode Viver. E os nossos convidados todos que virão aqui serão convidados que nós colocaremos um tema referente àquilo que nós vamos conversar, porque é muito bom, né? Temos o podcast de conversa mais solta para conhecer mais da vida do convidado, mas assim, o nosso podcast vai ter, nós vamos colocar o tema que é referente ao que nós vamos conversar, e daí o convidado ele vai ficar à vontade para conversar com a gente, falar o testemunho de vida, e quem vai nos assistir vai se entreter com o que vai ver aqui e vai ficar ali, né, assistindo acredito que até o final, porque o podcast é isso. Tem que ser uma coisa bacana para quem está assistindo a gente assistir até o final. Porque se for uma coisa chata, ninguém vai querer assistir, né? Igual o Fábio falou, tem muitos por aí, tem muitas referências. E podcast é isso, esse bate-papo descontraído, para não ser aquela coisa monótona, para a pessoa ali, uma coisa boba, tá? Uma coisa repetitiva, e não quero assistir isso. E vamos falar das nossas redes sociais? Nós temos o quê? Temos o nosso canal no YouTube, né, Adriano? Sim. O que mais? Temos também o Instagram. De todos os nossos projetos do Ministério, tem o seu do Vigília Avivados. Temos também o do nosso podcast, né? Que é o Pode Viver, já está aí. Você pode ir lá no Instagram, curte, compartilha a do Avivados, do Pode Viver, do Missão em Ação também, nosso canal no YouTube. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que vai nos ajudar cada vez mais. E todos esses projetos, né, que tá acontecendo, tanto Missão em Ação, Pode Viver, que vai falar sobre os testemunhos de vidas, né, para alcançar outras pessoas através do testemunho de pastores, de mulheres de Deus. O projeto Avivados aqui tudo é voltado para a parte da missão. Se a gente for jogar num bolo ali, jogar numa bacia, num pacote, tudo voltado para a parte da missão de alcançar pessoas. Isso aí. No qual esse é o objetivo geral de todos os projetos, né? Que acabam todos se entrelaçando ali. E é tudo missão, né? Tudo missão. Igual a gente conversando aqui, quando a gente estava conversando sobre o podcast, a gente conversou que isso aqui é uma missão. Entendeu? É um trabalho missionário, porque nós estamos aqui agora filmando e tudo mais, gravando para você que está nos assistindo, já é um modo de fazer missão. Sim. Então você está em casa e está já ouvindo a palavra de Deus, ouvindo uma história de vida que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar o teu caminhar. Então, através dos testemunhos de vida, dos convidados que irão vir aqui, do que nós iremos mostrar aqui no Pode Viver, vai mudar a vida de alguém. E eu tenho certeza que nós teremos testemunhos de vida aí que serão mudados através desse podcast. Eu acho interessante a situação dos testemunhos, porque às vezes a pessoa olha para o pastor, vamos colocar o exemplo aqui do pastor André. A pessoa, já nasceu pastor, já só é pastor porque tem família top e cresceu num lar cristão, e às vezes a pessoa não conhece a história e aí ela joga isso para ela mesma, eu nunca vou poder ser um pastor, nunca vou poder ser um cristão de verdade, porque eu cresci em um lar que não é cristão, eu cresci no meio de pessoas que não são cristãs. E aí quando uma pessoa vem aqui e conta o testemunho, por exemplo, o pastor André, contar de onde onde que ele veio, de onde que ele saiu e aonde que ele chegou, é muito interessante, porque as pessoas que vão estar assistindo, né, vocês que vão estar assistindo, podem pensar, eu também posso chegar lá, eu também posso viver. É isso aí. Eu posso viver aquilo que Você já está dando exemplo, né? Que a gente vai convidar aí, né? Sim, já vai ter
Já vamos dar aqui um informe. Só pra você já ficar no próximo. Pois é, gente, depois desse nosso primeiro episódio, que é sexta-feira hoje, né? E amanhã, você não pode perder, que amanhã nós temos um convidado especial para contar um pouco do testemunho de vida, que é o nosso pastor-presidente, o pastor André Cesário. Amanhã ele vai estar aqui com a gente. Ele vai contar o seu testemunho de vida, vai contar um pouco da história do Ministério Novo Viver. Você não pode perder, que está incrível mesmo, tá? Você vai aí, já faz o quê? No canal do YouTube, você está assistindo. Se você não é inscrito, faz o quê mesmo, galera? Se inscreva, né? Pelo amor de Deus, né? Ativa o sininho, gente. Pelo amor de Deus. Nós precisamos de vocês, galera. Então vai aí, se inscreve, ativa a notificação, vai chegar, ativa o sininho, vai chegar as notificações para vocês. Qualquer coisa que a gente for postando aqui no canal do YouTube vai chegar aí para você. Você que é inscrito. É interessante também comentar, né? Dar algumas ideias lá. Eu quero ver tal pessoa lá fazendo aquela entrevista, tendo aquela entrevista. A gente vai correr atrás. Não vou dizer que a gente vai conseguir, mas a gente vai correr atrás. Porque o massa disso é de você participar e a gente saber a tua opinião a respeito disso. Entendeu? Saber a opinião de quem está assistindo a gente. Do público jovem, do pessoal mais de idade, né? Um pouco mais velho aí, não importa a sua idade, o importante é que esteja aí com a gente. A tua opinião, comenta, fala, tá legal, mas quem sabe, chama uma pessoa tal, uma dica de um tema legal para a gente conversar, que você tem dúvida, dentro da igreja, será que esse tema é massa de tratar dentro da igreja, entendeu? Então, vai vir muitos temas referente a isso, referente à quebra de tabu dentro da igreja. Porque hoje polêmica. Com relação ao tema, a gente já tinha proposto esse podcast lá no início, há 2 anos atrás. O tema era pentecostalismo, que era uma lição que a gente estava estudando. Né? A gente chegou a fazer todo um preparo, mas aí o Adriano estava fazendo faculdade, né, à noite. Isso. Passou o Zé Bispo também, e a gente não conseguiu. Mas a gente vai voltar com esse mesmo tema, acho que nós vamos trabalhar. Que a ideia aqui com o Adriano é mais fazer alguma coisa temática, é claro que... Tipo para séries ali, tipo um mês, uma série ali. Pentecostalismo. Você quer tratar mais dentro da parte pentecostal, né? Não. Pentecostal foi um tema na parte teológica, na verdade. Mais da parte teológica. Porque a gente teve uma revista da Escola Dominical há 2 anos atrás que falava sobre pentecostalismo. E há muita confusão entre pentecostalismo, neopentecostalismo. E às vezes nós nos chamamos Assembleia de Deus Pentecostal, mas agimos como neopentecostal. Então a gente estava trabalhando esse tipo de tema lá na revista e achamos interessante fazer um podcast sobre isso, né? Sobre principalmente o respaldo bíblico sobre o pentecostalismo, nas afrontas que ele recebe da teologia reformada, por exemplo, né? Como é que você defende o pentecostalismo? E como é que você o diferencia do neopentecostalismo? Né? Então era essa temática que a gente ia trabalhar. Inclusive, a gente tem um teólogo na mesa aqui, ó. Nosso amigo Mel, que ele é teólogo, formado. O teólogo aí tem base aí na teologia. Então, Mike, esse é algo propício para vir aí nas conversas, né? Mais à frente. Então, já tem uma pauta aí de vocês, mas vai vir aqui, vai chegar esse momento de bate-papo, de falar sobre isso, de tirar as dúvidas sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, para a pessoa entender o que é, qual a diferença de cada um deles. Sim, né? São vários temas que a gente pode trabalhar, né? Até mesmo os temas morais que estão muito em voga, como a gente falou um pouco aqui, né? A questão do racismo, a questão de homossexualismo, várias questões assim que são sensíveis, né? A gente pode trabalhar diversos temas. Uma questão também que a gente pode tratar também, que é uma coisa que está muito assim, o Adriano dizer, bum! É a parte feminista, né? Da parte feminista. Sim. Nós, dentro da igreja, nós temos que entender, porque hoje em dia... Só comentar um pouquinho, porque hoje em dia a pessoa não entende o significado de ser da mulher, né? A pessoa em si, a macharada toda, ou até algumas mulheres hoje não entendem a parte do significado de ser feminista.
Então, hoje em dia, tá tão em alta aí na mídia que achar que ser uma mulher feminista é aquela mulher vulgar para se mostrar. Na verdade é que é moda, né? Mas o significado, antigamente, você vê, né, que o feminismo em alta, antigamente, era aquela parte da mulher ter a voz na sociedade. E hoje em dia está meio que conturbado isso aí. Então a gente vai tratar desse tema aqui mais na frente, que é um tema legal de se tratar, dentre outros aí. A gente não vai entrar tanto no assunto aqui, porque vamos deixar para um dia específico. E também a gente não é bobo, né? A gente vai deixar para o convidado falar sobre isso. Aí a gente só joga aqui uma... Ó, e o que você acha disso? Deixa a bomba cair nele. Então, galera, como esse nosso primeiro aqui, esse nosso primeiro episódio é de apresentação, é uma resenha de bate-papo entre a gente que vai aqui comandar o Pode Viver, nós vamos aqui falar um pouco de nós, não é isso? Falar um pouco de onde que a gente veio, como a gente veio parar, se nasceu no Ministério Novo Viver, se desde criança está aqui, na igreja do Ministério Novo Viver, a Jéssica falou, não. Então vamos lá, galera, olha só. Vamos começar por mim, em seguida vamos aqui pelo meu amigo Mel, que vai seguindo e vamos conversar um pouquinho falando da gente, né? Eu nasci no Ceará, tem 11 anos que eu congrego no Ministério Novo Viver, a minha vinda para cá. Eu falo que para mim estar no Ministério Novo Viver foi um chamado de Deus, entendeu? Foi um chamado de Deus para mim estar aqui nesse ministério. E foi através de irmãs do ciclo de oração, um erro de casa, olha só, foi um erro de casa. Elas não iam para minha casa e elas bateram no portão e achando que era a casa da irmã, de uma irmã que elas iam visitar na igreja, elas se confundiram de endereço e quando eu saí para atender o portão, elas já falaram, aqui não é a casa de fulano, não, irmão, aqui não é a casa da irmã tal, não. Você é evangélica? Já veio aquela puxada, né? Assim que eu cheguei aqui, você é evangélico? Falei, sou sim, tem 2 semanas que eu estou aqui e estou procurando uma igreja para me congregar, isso em janeiro de 2011. Era então do nosso ministério. Quem eram as pessoas? Era a irmã Sinira e a irmã Joaninha, lá da minha congregação da quadra 35. Eram as irmãs que iam visitar uma outra irmã, na casa de uma irmã, e se confundiram e bateram no meu portão. Aí me apresentaram ao ministério e falaram do pastor Sérgio, que na época era o pastor Sérgio, meu pastor. Lá na 35 era ele? Era, na época de 2011 era o pastor Sérgio. Aí me convidaram, né, para estar lá, e eu fui num culto de terça-feira, era um culto de doutrina, dia de terça-feira, se eu não me falho a memória, foi uma terça-feira mesmo, e lá eu conheci todos os jovens e tudo mais. Jéssica veio depois, e em seguida eu já gostei logo da igreja. É uma igreja bem pequena, não é a que está agora, reformada e tudo mais, não é o prédio que está agora, era uma igreja bem pequena mesmo, e pastor Sérgio me acolheu com todo carinho, toda a igreja me acolheu com todo carinho, e daí então, um ano depois, já comecei a liderar os jovens, era um grupo de jovens de quase 40 jovens, ali na igreja. Se eu não me engano, era a igreja do ministério que tinha mais jovens na época, entendeu? Então, era muitos jovens. Eu passei quase 3 anos liderando os jovens na 35. Houve um tempo de reforma da igreja, a gente teve que mudar para ir para outra igreja. E daí, lá na minha igreja, conheci o amor da minha vida. Hoje sou casado. Conheci minha esposa lá. E dou graças a Deus por esse ministério, porque aqui, o ministério que me acolheu, que daí, então, a partir daí, o Senhor sempre me tocava desde adolescente, desde a época que eu morava no Ceará. Eu sempre trabalhei muito nessa parte de missões. Sempre gostava muito, principalmente fazer pauta para eventos na igreja e tudo mais. Então isso era um chamado de Deus na minha vida. E no meu trabalho, na escola que eu trabalho, o Senhor tocou no meu coração de eu montar um projeto missionário, entendeu? Que trabalhasse com todos os lados da igreja, jovens, senhoras, senhores. Aí me veio o nome do Missão em Ação. Aí esse projeto começou, né? Na minha igreja, na 35, nós ficamos lá por um tempo, só com um projeto lá em pauta. Aí eu falei, cara, esse projeto eu tenho que apresentar esse projeto para o ministério. Aí foi aquela ideia, será que o pastor André vai aceitar? Aí foi que eu conversei com o pastor André e ele topou eu mostrar a pauta do projeto para todo o ministério.
E daí veio o Pode Viver Podcast e cá estamos nós, junto com vocês aqui nessa mesa, para abençoar vidas. Então, essa é um pouco da minha história, para os irmãos me conhecer. Então, aí são 11 anos de Ministério Novo Viver, e aqui estamos para somar cada vez mais, para abençoar vidas, porque a palavra de Deus diz que nós somos abençoados e temos que ser abençoadores de vidas também, né? Então, é isso. Melk, se apresente aí, conta um pouco da sua história. Nasceu num berço evangélico. Foi. Eu sou nordestino, né? Igual o Osiel, nasci na Paraíba. Minha mãe já estava separada do meu pai. E ela foi bem difícil, né? Porque mãe solteira é bem complicado. E eu nasci na Paraíba, mas eu fiquei só 1 ano e meio, mais ou menos, de idade lá. Aí a gente mudou, mas não aqui pro DF. A gente mudou para Planaltina, Goiás. Aí com 14 anos, mais ou menos, a gente mudou para o Distrito Federal, né? Que era melhor, porque a gente ia começar a trabalhar, né? E aqui era melhor pra gente. Isso tem quanto tempo? Eu mudei para cá em 2000... Acho que tem uns 12 anos, 13 anos. Tem um tempinho aí. Tem um tempinho já. Cara de nome mais já tô com 28 anos. A gente mudou pra cá, eu tinha 14 anos. Tem 14 anos, então. A metade da minha vida foi aqui, a outra metade no Goiás, né? Aí a gente mudou pra cá. Aí quando a gente mudou pra cá, minha família sempre, desde que eu nasci, né, já tinha se convertido, já era protestante, evangélico. Mas só que com uns 15 anos, mais ou menos, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Passei um tempo conturbado aí, né? Por isso que eu falo assim, sabe, que não há caso impossível para Deus, não, mesmo que você esteja longe de Deus, né? Há uma possibilidade de Deus te resgatar. Ele fez isso na minha vida, né? Por isso que a gente fala disso, porque a gente viveu isso, né? A gente passou por isso. E eu aprontei muito, né? Nessa época. Mas graças a Deus, Deus me trouxe de volta. Eu me converti e minha família ela já era do Ministério Novo Viver, né? Então eu já já comecei a congregar também lá na 35, né? Na Fazendinha. Na Fazendinha? Sou da congregação da Fazendinha. A Fazendinha era quem na época? Era o pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo. Tem tempo já. Eu lembro que eu fui lá ver o som dele lá. Sempre eu falo Fazendinha. Aí depois veio Santinho, né? Acho que depois veio o Elisaldo, se não me engano, o Adelso também, passou por lá. Foi o nosso pastor também. E quando eu me converti, quando eu voltei, né, para a igreja, era o pastor Elisaldo, que estava na época, né? Quando minha mãe mudou para lá, ainda era o pastor Elisaldo. Aí a gente mudou, né, para lá e tô lá já há 13 anos mais ou menos na igreja. Graças a Deus, né? Não sou casado igual o Zé. Ainda não casei. Ainda não? Não casou, tá, meninas? Não, vamos entrar estou feliz. Vamos a água aqui tá quentinha. Vocês já casaram, graças a Deus, né? Que bom. Graças a Deus, Pai. Que bom, mas ainda não casei, né? Mas a gente tá aí, né? Na luta aí. Segura. Na mão de Deus. Indo, mas é isso, né? Eu tô aqui, me formei em teologia, né? Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu me formei em teologia. Pela graça de Deus, eu tava até comentando dias aí pro Ziel, porque eu tava fazendo a faculdade de Direito, né? Já ia pro 3º semestre e Deus me chamou aí para algo diferente. É desafiador, financeiramente bem diferente, né? Porque você, na área do direito ali, você tem muita oportunidade de emprego financeiramente. E na área da teologia é bem complicado, né? Ou você entra ali na questão de ser professor, né? Na área de magistério mesmo,
Ou então você tem que, sei lá, fazer livros, né? Essas coisas. Então, eu ainda vou ainda procurar me capacitar mais, né? Melhorar mais meu conhecimento. Eu acho que a gente, para começar algo muito assim, você tem que ter uma base muito grande, né? Para você começar algum projeto assim. E eu tô aí, esperando em Deus, nas promessas dele. Firme nas promessas. Gente, eu sou a Jéssica. Só não pode chorar. Não prometo nada, gente. Há muitas emoções ainda vindo aí, né? Obrigado aí. Então, a gente pode garantir que a pessoa aqui não vai chorar, que a pessoa aqui já chora, né, gente? Então, aqui eu já tava com ele. Mas é um choro bom, né? Não é um choro de tristeza. Geralmente eu tô com os meninos aqui. E a gente tá aqui falando e eu tô com esse Jesus, socorro dele. Então, eu tenho 28 anos, sou formada em biomedicina, atualmente eu estou cursando farmácia também. Sou filha de um pai militar, então eu rodei um pouquinho aí. Então, não conheci o ministério ainda, né? A gente está aqui uns 9 anos, mas antes eu estava em outro lugar. Estava ali pela Asa Norte, pelo SMU. Mas eu conheci a Deus quando eu tinha 9 anos. Foi através de uns amigos do meu pai, que perguntou para ele se ele queria ir na igreja. Nessa época a situação lá em casa estava assim, meio complicada, porque meu pai trabalhava com uma marca e não via resultados, ninguém ligava. E meu pai perguntava, mas por que não está dando certo? E a gente era de uma família católica não praticante, né? Então eu nasci num lar católico, fui batizada e tudo, mas a gente não praticava, né? A gente não era de ir nas missas nem nada. E aí esse casal convidou meus pais para ir ali na EP2, né? A gente está aqui, a nossa igreja até era desse ministério, não era? Da EP2 ali da Assembleia de Deus, né? Entendi. Isso. E ali meu pai foi... meus pais, vou dizer, né? Porque, assim, criança ainda não entende o que é aceitar Jesus, né? Então, eu falo, só conheci o primeiro momento. E ali eles aceitaram, começamos a ir para a igreja. Mas a minha conversão mesmo, de fato, de eu entender quem era Deus na minha vida, mesmo foi ali pelos 14, 15 anos. Mas mais ou menos aos 17, 18, eu dei uma rebelada, né? Eu não queria mais, aquela história de ser crente. Eu acho que essa fase assim, mais jovem da gente é meio complicada, né? O mundo oferece muitas coisas, e a gente está ali naquele auge da faculdade, dos amigos tudo indo, e a gente entendeu por que não ir. Foi uma fase na minha vida bem complicadinha mesmo. Aí depois eu falei assim, Deus falou assim, não, minha filha, vem cá. Vamos ter uma conversa mais séria, que eu tô te querendo ali, não. Deus tá te chamando ali pra outra coisa. E aí eu falei assim, não, então ali meus 19, 20 anos eu já falei assim, na posição mesmo. E vamos fazer acontecer, né? E apesar de ser formada na área da saúde, meu coração também tem uma chama pela teologia. Vira e mexe aí o Mel, que a gente tem umas conversas assim meio longas, sabe? Umas conversas meio longas ali sobre a palavra, né? A gente não é bem assim, ele concorda, discorda, eu sou bem assim que a gente discorda, né? E ele adora, gente, sabe? Adora, gente, brigar assim, não brigar, desculpa, assim, falar assim, né? Prolongado. Uma discussão abençoada. Mas é isso, aí ao longo do tempo a gente vai se conhecendo mais um pouquinho. Isso aí. Como eu já falei no início, eu sou Adriano, né? Sou maranhense. Pregador Adriano Wesley. Pregador. Então, eu nasci no Maranhão, morei a maior parte da vida lá, né? Eu cresci na igreja, mas não cresci em um lar cristão, porque meu pai e minha mãe nunca foram cristãos. A minha ida para a igreja foi por causa da minha avó. Minha avó sempre foi cristã e aí ela sempre me levava. E o que eu acho mais interessante na minha vida é que minha mãe não era cristã, ainda não é, mas no dia que eu faltava na igreja eu apanhava dela. Então eu tinha que ir. Se eu não fosse para a igreja com minha avó, eu tinha que ir para a igreja com ela, a igreja católica.
Então, até os 7 anos de idade ali era aquela. Evangélica e católica, evangélica e católica. Até os 17? Até os 7 anos de idade. Evangélica e católica. Quando chegava o tempo da festa junina, eu e minhas irmãs, a gente se desviava, né? Até os 7 anos. A gente sempre dançava ali na quadrilha da escola e tudo. Lá no Maranhão tem muito essas coisas. Só que aí depois a gente firmou na igreja. Aí, aos 10 anos de idade, eu comecei a tocar bateria e eu não senti mais vontade de sair da igreja. Aos 17 anos de idade, eu mudei para o DF. Eu vim visitar minha tia, nessa eu me alistei, foi muito aleatório. E aí eu tive que vir de qualquer jeito para morar aqui. Nessa eu acabei que fiquei, né? Tô no exército hoje, sou sargento, graças a Deus. E eu conheci a Jesus de verdade aos 17 anos de idade. Como eu falei, eu cresci na igreja, mas eu conheci Jesus de verdade aos 17 anos de idade, né? Porque às vezes a pessoa cresce, mas não conhece, como a Jéssica falou. Eu tive um encontro com Jesus de verdade quando eu tinha 17 anos. Com 18 anos eu comecei a gostar da Bíblia, me apaixonar. Comecei a ter os primeiros contatos ali de leitura, de livros, e eu comecei a gostar. E de lá para cá eu comecei a ministrar em algumas igrejas, né? E Deus tem abençoado. E a gente está aí para isso, nesse projeto. A gente está com um projeto também. Tenho o Melk aqui, tem a Jéssica que está no projeto Avivados, que é o que a gente faz a vigília toda de 3 em 3 meses aqui na nossa igreja. E a gente tem os nossos encontros na praça toda sexta-feira. A gente faz um clamor pela cidade, que a gente tem um momento de palavra, um momento de louvor, um momento de adoração, que traz essa ideia de realmente sair de dentro da igreja, sair para fora, né? Cumprir o chamado, cumprir o ID, alcançar pessoas. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por missões de verdade mesmo, apaixonado por vidas. Não foi ninguém que me falou isso, eu descobri. Porque todas as vezes que eu passo na rua e vejo um drogado, vejo um morador de rua, o meu coração ele aperta, sabe? Daquela vontade de chorar, daquela vontade de chegar lá e abraçar a pessoa. Então não foi eu falo isso, não é porque alguém chegou para mim, é isso que eu te digo, é porque realmente é uma coisa que é aqui dentro, sabe? Que você sente. E eu sou apaixonado por isso. E a gente está desenvolvendo esses projetos aí para que a gente alcance pessoas, para que a gente alcance vidas. Já que você falou do Avivados, né? Já Sim. Convidando todo mundo aí, sexta-feira à noite. Sim, com certeza, todas as sextas. Se você estiver aí de bobeira, vai lá, gente. Se tiver, tem que sair de casa também. muito Vai lá, conta lá com a gente que tá muito legal. Tem coisa assim, que tipo assim, eu tava em casa, eu pensei na atitude daquela mulher no último, né? Eu fiquei pensando assim, coisas simples assim que marcam a gente, né? A gente estava lá, eu preguei tudo. No final da pregação, a gente estava desmontando as coisas. Chegou uma mulher e perguntou, né? Quem era que estava pregando? Tu lembra, né? Quem que estava pregando? Eu falei, era eu. Ela pegou e me deu R$2. Toma esses R$2 aqui. Eu falei, não, moça, obrigado, Deus te abençoe. Toma os R$2. Aí eu peguei os R$2, ela olhou para mim, quando eu tiver mais, eu trago mais. Então, são coisas assim que a gente estava lá, para nós, era só a gente que estava ouvindo, sabe? Eu estava pregando, só estavam os meninos lá em cima. Só que a gente percebeu que tinha um casal de longe lá assistindo. E essa mulher, não sei de onde ela apareceu, mas ela estava ouvindo. Eu tenho certeza que ela foi alcançada pela palavra. E são essas coisas assim que fazem a diferença na vida da gente, né? Que mostra pra gente que realmente está trazendo resultado. Porque para mim, melhor do que ter uma multidão lá me assistindo, ou assistindo a gente cantar, a gente louvar, é ter uma pessoa que ouve a palavra, que se arrepende, que reconhece que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então, é isso. Esse é o Adriano e a gente vai desenvolvendo. Aí, né? Estamos aí. Como diz o Luva de Pedreiro, graças a Deus, Pai. Receba. Bom, eu também, eu nasci em um lar cristão, mas cristão católico, né? E eu conheci assim, a igreja evangélica lá para os meus, acho que foi 15 anos mais ou menos. Eu tenho bastante tempo. Foi uma situação muito, muito legal. Eu nasci em um lar cristão, mas assim, quando eu entrei no ensino médio, eu tive um contato com filosofia. E a filosofia era nova naquela época, né? Ela tinha acabado de retornar para o ensino médio. E aí subiu aquela aura assim, de
de autoridade. Deus não existe e tal. Aí subiu assim aquele ateu agora, né? Agora eu sou ateu. Aí, assim, 1 ano e pouco depois, eu comecei a estudar também. Eu gostava muito de filosofia e de história. Aí eu recebi na rua um livro da Ellen Goldwhite, da Adventista, né? Aí eu li o livro todinho, era o Grande Conflito. Aí eu comecei a ler assim, mas isso que ela tá falando aqui é legal, tem a ver com a história, que ela conta Apocalipse, todo baseado na história mundial, né? Até aquela época. Aí eu comecei assim a me interessar um pouco e voltei a estudar o cristianismo. Comecei estudando. E assim, eu pedi muito para minha mãe para ela comprar livros e ela nunca tinha, né? Aí ela mandava eu ler a Bíblia. Eu começava a ler a Bíblia e tal, não sei o quê. Comecei a estudar assim, né? Aí tentando tirar aquelas minhas questões e dúvidas que eu tinha. Até que um dia ela estava numa vizinha e aí um rapaz apareceu lá evangelizando e ela falou assim, olha, meu filho está lá em casa, ele gosta de conversar sobre essas coisas. Aí ele foi lá em casa. E era o filho do pastor Adelso, o Cláudio Omar, não sei se vocês conhecem. Era o filho do pastor Adelso, aí ele me levou ali para a igreja ali embaixo, no Ministério Ipiranga, na mesma rua aqui, aquela igreja ali de baixo. Isso foi, eu acho que em 2001, 2002, se não me engano. Aí eu fiquei lá uns 5 anos, mais ou menos. Eu vim para cá em 2007, foi mais ou menos uns 5 anos lá. Lá a gente fez um trabalho legal, cheguei a também trabalhar na escola dominical, com música, líder de jovens. Aí eu vim para cá em 2007. Logo em seguida meu pai teve um problema de coração. E aí, aqui também, eu já cheguei também essa questão do louvor, né? Sempre no Ministério de Louvor desde então, a gente revezando ali com jovens, também líder de jovens das antigas, muito tempo, lá 2007 e tal, por aí. Quando a gente ainda ia para L2, antes de ter Despertai aqui, e aí a gente veio trabalhando com escola dominical, com os músicos. Hoje eu estou trabalhando basicamente na escola dominical, né? Os músicos eu dei uma tranquilizada. Até porque ali eu estou no meu 2º filho e é muito difícil você revezar as coisas assim, tendo as obrigações em casa. Vamos deixar outras pessoas também fazer um pouquinho aí da... E aí eu passei essa década de 2010 para cá muito ocupado, né, trabalhando durante o dia, trabalhando à noite ali na faculdade. A gente se conheceu lá, né? Eu me formei em administração de empresas em 2008 e também em matemática. E aí a gente lecionou ali na faculdade uns 8 anos, mais ou menos, na faculdade SECAP, que se encerrou, dando prejuízo para muita gente, inclusive para mim, né? E agora eu vou basicamente trabalhando nessa questão da escola dominical, que é uma área assim que eu gosto muito, né? Tem alguns desafios aqui na igreja, com a questão financeira, a questão da secretaria, né, que a gente tem conversado, e é isso aí. E o podcast é mais uma via assim, que eu tento levar para a questão do ensino, né, que eu sempre gosto muito do ensino. Né? Então eu me converti nessa época, né? Conheci minha esposa, minha atual esposa, lá no Ministério Ipiranga. Aí eu vim para cá, ela foi para Presbiteriana. Aí eu saí daqui em 2010, aí fui para Presbiteriana, lá a gente se casou e a gente voltou em 2013 para cá. Aí eu retornei para cá em 2013, então até quando hoje. O pastor assumiu, né? Pastor Bispo. Foi quando o pastor Bispo, né? Ele fez um convite lá para a gente vir, poder contribuir, né? Aí eu conversei com minha esposa, vamos lá, a gente passa lá uns 2 anos e tal, ver como é que fica. Aí pronto, aí uns 2 anos faz. Ela tá me cobrando esses 2 anos. Então é isso, a gente tá aí. Então, isso aí, conhecemos o pessoal, conheceu um pouco da nossa vida e é aí, né? verdade, né? A gente tem professor, tem gente da área da saúde aqui, tem militar, tem teólogo, Temos de tudo. temos de tudo. Professor, o que mais, Fábio? Bancário, como é que fala? Músico, Pregador, teólogo não é formado, mas é teólogo. Mas igual o Fábio falou, né? Essa parte de quem gosta realmente de ensinar e de falar,
Agora eu vou tocar aqui no assunto que a minha esposa sempre fala, que eu até falei na minha igreja esse final de semana, que quando eu tô, minha esposa fala, meu amor, mas como é que você é cearense se você não conta piada? Que cearense é esse? Eu falei, mas o que eu não conto piada me coloca pra conversar, que a gente passa o dia todo conversando, e aí vai. Você dá uma garrafa de café. Só precisa e de um assunto para ir puxando aí, a gente vai conversando. Eu falando essa semana agora para os meus alunos, essa mesma história, né? Que a minha esposa fala que eu não sou aquele cearense mesmo que o pessoal tem essa coisa, né? Quem é cearense tem que contar piada, é bom piadista. Aí eu falando para os meus alunos, eu falo, tio, isso aí a sua esposa está enganada, que aqui a gente ri muito do que o senhor fala. Então, e agora? Eu tenho que acreditar em quem? Nos meus alunos ou na minha esposa? Então, essa parte aí que o Fábio falou, de ensinar, quem gosta de ensinar realmente parece que tem uma coisa, né? Parece que a gente não quer, mas vem alguma coisa que vai puxando. Vai puxando, e por hora que você vê, você já está lá fazendo negócio para igual aqui, para abençoar. Na igreja, o que a gente faz é realmente para abençoar vidas, para abençoar pessoas. E o Pode Viver, nós estamos aqui, igual o Adriano falou, né? Nós temos outros projetos também. Temos o Avivados, que ele é juntamente com a Jéssica, o Mel, que é um grupo de pessoas que estão aí. Temos o Missão em Ação, que engloba toda a parte ministerial de projetos de missões. Temos agora o Pode Viver. E, pessoal, agora, para o pessoal que está nos assistindo, eu acredito que eles querem saber quais as nossas expectativas para o Pode Viver. E aí, quais são as suas, Melks? O que você acha aí? Já queria falar o nome, ó. É Melks Medeiro. Melks Zedek. E aí, Melk? Então, eu acho que vai ser muito bom, né? Vai ser algo aí que vai ajudar muitas pessoas a tirarem dúvidas, né, sobre assuntos. Se vocês querem saber sobre alguma coisa, deixem no comentário, como já foi dito aqui, né, alguma sugestão, algo que alguém quer falar, né, tipo, eu quero saber sobre algo. Então, tenho expectativas muito boas aí. Vamos tentar trazer uma galera boa, uma galera de conhecimento, né, de diversas áreas, né, não somente de uma área de conhecimento, mas de várias áreas aí, falando não somente sobre espiritualidade, né? Mas sobre diversos assuntos aí, pra gente agregar aí, pra gente ajudar, pra gente debater, né? Porque eu acho que o problema é que a gente não debate, né? Às vezes a gente parte pra gritaria, pra briga, e a gente realmente não tem um debate saudável, né? E isso é importante, né? Porque assim que as coisas foram construídas, o cristianismo, foi através do debate, do diálogo, foi através de discutir ideias, projetos, né? Porque eu acho que a maneira melhor de você se firmar naquilo que você crê é você ser, muitas vezes, confrontado e debatido sobre aquilo que você acredita, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo do debate, têm medo de outros assuntos, porque acham que isso vai fragilizar a fé. Mas não, eu acredito que quando você debate, quando você discute sobre um determinado assunto, você estuda mais, você se firma mais naquilo que você crê, né? E às vezes a pessoa fala assim, eu me desviei. Quando eu entrei na faculdade, aí todo mundo falava isso, né? Tu vai desviar. Não tem isso, não. Vai ficar frio, vai ficar frio. Então tu vai virar calvinista. Calvinista reformado presbiteriano, Freezer 2.0. Não é isso, né? Eu acho que é muito importante o debate, é muito importante você discutir, você conversar. Eu acho que vai ser isso, né? A gente vai trazer aqui testemunhos de vida, a gente vai buscar, né, isso, para que você que está aí em casa, né, olhe assim e fala, nossa, é possível também isso acontecer na minha vida, né? É possível eu viver isso também na minha vida, porque se uma pessoa que nem o Mel, que o Zé Mané da Paraíba, família pobre, humilde, conseguiu, né, Deus salvou ele, então Deus pode salvar qualquer um. Eu costumo dizer assim, se Deus usou até a jumenta, não pode usar pode usar pode usar o Paraíba. Pode alguém me falar, não sei o que, igual a palavra, falei, se Deus usou até a jumenta, né? É verdade. E essa é a minha expectativa aí, eu espero que você compartilhe, né, comente aí, você divulgue, porque todo trabalho no início é bem difícil, né? Então a gente precisa perseverar, e eu creio que tudo é formado por isso, por amizades, por laços, por conexões,
E se você nos ajudar, eu creio que esse podcast vai crescer e vai evoluir. E você, Jéssica, quais são as suas expectativas aí? Você, como mulher, como a única mulher aqui, ó, que tá com a gente aqui no meio da chave. Eu queria lançar essa desde o início, cara. Eu queria agora. Ela tá parecendo aquela mulher lá da previsão do tempo. É o seguinte, né? No caso, íamos dizer aqui quem? Só mais 3, né? Foi eu. A princípio seria um. Eu falei, cara, eu tenho que ter alguém comigo realmente para puxar assunto também, porque eu gosto de conversar, mas tem que ter alguém comigo para me dar uma limitada ali, entendeu? Então, se a pessoa estiver comigo, ela vai me dar uma limitada e a gente chega no ponto final. Porque se me deixar sozinho, a gente vai aí, vai e vai. Aí eu falo para os meninos, ó, eu vou chamar para ficar comigo aí nos dias que eu for chamar alguns convidados. Eu vou chamar para ficar comigo para a gente debater o assunto, o Mel, que é a Jéssica. Aí eu pensei na Jéssica, nós temos macho aqui, então eu vou chamar a Jéssica para dar uma incrementada aí nesse assunto, nos assuntos que vão vindo aí, porque eu tenho certeza que a Jéssica também vai ter algum convidado que ela queira tratar de algum assunto específico diretamente para as mulheres também. Tá. Né? Então vamos deixar isso aí para ela, né? Vai chegar um dia aí que ela possivelmente vai estar até sozinha aqui com o convidado, com a convidada dela. Então, Jéssica, quais são suas expectativas? Vamos lá, Maju, com a previsão do tempo. Então, a previsão não é a previsão do tempo. Mas eu tô com expectativas bem altas e espero trazer assim, bastante, agregar, na verdade, bastante conhecimento, tanto da minha área, como os assuntos que vocês quiserem saber também. Então, já que o Mel diz, deixe no comentário o que você quer saber em relação à saúde da mulher ou em relação a qualquer outra coisa. Coloca nos comentários, a gente vai pesquisar, vai tentar, né, pelo menos, trazer tudo aí. E é uma missão bem difícil, viu, gente? Porque eu tô com homens aqui, assim, bem capacitados, viu? E aí, Adriano, sua expectativa aí pro nosso podcast? Eu realmente tenho muitas expectativas, porque como foi falado no início aqui sobre quebrar tabus aqui da igreja do século XXI, né? Da igreja atual. Quando a gente olha para a pandemia ela teve muita morte, muita coisa ruim, mas a pandemia ela também nos ensinou, isso a gente não pode tirar da história, ela ensinou muito. E uma das coisas que ela ensinou para a igreja atual, foi o espaço da internet, que o espaço da internet também é um lugar que a gente pode alcançar pessoas, que a gente pode alcançar vidas. Então eu tenho expectativas sobre esse projeto, porque esse projeto é um projeto que vai alcançar vidas dentro da internet, né? Hoje a gente olha para a internet e diz, porque a internet é uma coisa ruim, os nossos jovens estão se afundando na internet. Mas realmente os jovens estão se afundando, as crianças estão se afundando, porque não tem uma coisa boa lá dentro. Se a gente chegar com algo bom, um podcast, um exemplo desse podcast, com alguma coisa boa para entreter eles ali, para ajudar eles, não vai ser uma coisa ruim, entendeu? Então, eu tenho muitas expectativas, porque é um tabu que a gente está quebrando, é uma barreira que a gente quebrou e que a gente está avançando, né? Mais uma etapa ali do caminho que a gente está avançando. E a gente está aqui para mostrar isso para aquelas pessoas que não acreditam na força desse projeto, que não acreditam na força da internet. Tem muita gente que fala assim, mas a internet acostuma os crentes de uma forma muito ruim, porque o crente não quer mais sair de casa, mas isso depende muito. Ela não acostuma crente, ela revela pessoas que já não eram crentes, né? Porque o cristão, ele se alimenta na igreja e se alimenta em casa também. Então, eu tenho muitas expectativas. Sei que virão convidados muito capacitados aqui para também estar nos apoiando, né? E
uma das minhas maiores expectativas também é que isso aqui acrescenta muito na nossa vida, no nosso conhecimento. A gente está ouvindo o convidado aqui, a gente aprende muito com ele também. Eu estou ouvindo o Fábio, eu estou ouvindo o Osiel, o Melk, a Jéssica. A gente aprende muito, né, com a gente aqui mesmo. Até mesmo no papo que a gente tem antes de começar a gravação. Então, isso aqui é algo... Já é um assunto, já né? é um assunto. Antes da gente começar a gravar aqui, já é uma pauta que a gente faz antes daqui, um bate-papo antes das câmeras estarem ligadas aí, já trabalha um assunto Com certeza. e provavelmente gera um tema para mais na frente a gente trazer para cá, para o público que está assistindo a Com gente. certeza. Então é isso. Tenho muitas expectativas e sei que é um projeto abençoador de vidas. Sei também que é um projeto que vai começar engateando aos pouquinhos, depois que ele vai começar a andar, isso aí a gente já tem a certeza. Por isso a gente precisa da ajuda de vocês, para que vocês compartilhem para as pessoas, para que vocês divulguem, para que não só vocês sejam alcançados, mas outras pessoas também venham ser alcançadas por esse projeto. Então é isso. É isso aí. Antes do Fábio falar, uma coisa que você falou aí interessante a respeito dessa parte da internet. Uma coisa que eu estava justamente pensando nisso aí, no meio da pandemia e durante tantas lives, né, que muitas igrejas foram novos projetos que vieram a ser feitos através da internet, YouTube. E eu estava pensando, gente, já pensou se a permissão de Deus para que essa pandemia, claro que aconteceu uma em 1918, foi a gripe espanhola, né? Que vocês já estudaram a respeito. Em 1918 aconteceu e ela foi até 2 a 3 anos. Foi uma igual à pandemia do coronavírus que estamos vivendo ainda até hoje. Está mais amenizada. E eu estava pensando justamente isso, Adriano. Já pensou se essa pandemia, a permissão de Deus para que ela acontecesse, tivesse sido em 2000, que se eu não me engano, o YouTube foi criado ainda, veio se avançar isso em 2004, 2005, não foi? Daí, entendeu? Como é que ia ter, né? Como íamos fazer para a igreja sem poder sair de casa, entendeu? Claro que ia ter o culto no lar e todo mundo, a família ali vai adorar a Deus, mas essa parte de levar mais da palavra, do conhecimento para as pessoas que estão em casa, a internet está aqui para isso. Eu achei interessante, só cortando aqui um pouco, o culto da Lagoinha. Você viu o culto que eles fizeram no Metaverso? Não, ainda não vi. Eles foram a primeira igreja que fizeram o culto no Metaverso. Eu vi muita gente criticando, inclusive no primeiro dia eu achei estranho, só que depois eu fui pensar, falei, cara, as crianças hoje estão no Metaverso. Tipo, se você for ver a maioria das crianças ricas ali, que já tem uma condição financeira boa, elas estão dentro do Metaverso. Então, se enquanto a criança estiver jogando um videogame ali, ela estiver assistindo o culto, isso é essencial, isso é muito bom para ela, entendeu? Com certeza. E aí as pessoas criticando, porque agora vai virar modinha isso, a gente não vai querer mais ir para a igreja, mas isso aí também é uma forma de alcançar pessoas, né? A gente está muito preso nesses riscos que colocaram na gente há muito tempo atrás. Né? Então, quebrar esse tabu aí, né? Essa parte retrógrada de muitas coisas que a gente coloca na cabeça. É claro que nós sabemos que a palavra de Deus é um livro que se renova dia por dia, né? Então nós devemos seguir isso, porque tem muitas pessoas que acham que é igual mesmo uma história bíblica. Você pegar ali uma história bíblica, aí tem pessoas que lê ali e para ali. Gente, a Bíblia ela é um livro resumido de muitas histórias, entendeu? Então, por trás daquele resumo da história de vida de alguém que está ali, tem uma história mais por dentro. Tem que se for ver em muitos museus aí, de historiadores e tudo mais, você vai ver por dentro da história do que aconteceu com aqueles personagens da Bíblia. Então é isso que a pessoa tem que entender. Só para evitar uma polêmica aqui, só para evitar uma polêmica aqui dentro da minha fala, né? Eu não estou falando que o culto deve ser substituído pelo modo metaverso. Eu só estou falando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que alcançar todos os lugares e todos os ambientes. Não posso ignorar o que está acontecendo. Eu não estou falando que o culto tem que ser substituído pela internet. Eu tô falando que ela vem para agregar. Isso, para agregar. É isso que a gente está querendo passar aqui, só para evitar polêmica. Agregar é algo para somar, né? Eu acho isso muito importante. Porque assim, quando você vai pensar, a Bíblia ela foi escrita, mas teve uma tradição oral anterior enorme, né? Então, quando você pega Moisés escrevendo o Pentateuco, de Moisés para Abraão, são 400 anos de tradição oral.
né? E quando você pega a Bíblia como a gente tem aqui hoje como um livro, você vai ver que antes eram rolos de pergaminhos, você vê que até o próprio livro é uma tecnologia, né? É claro que Deus não mandou como mandou Moisés escrever, né? Ele não está mandando a gente fazer vídeo também, né? Mas é claro que isso vai contribuir para a transmissão da palavra de Deus, transmissão do conhecimento. Essa é a minha expectativa. Eu sempre não, né? Como eu falei para vocês, eu tive aquela passagem meio ateísta, né? E eu sempre gostei muito da área de exatas. Eu era aquela pessoa muito legal em física e tal, aí chegava português, então era assim, chegava a prova de física, todo mundo, Fábio, não sei o que lá, chegava a prova de português, eu estava lá atrás. Aí eu falei, isso vai mudar. Eu comecei a ler, e até hoje eu leio muito, gostei muito e reverti, né? E assim, aí eu leio bastante, às vezes eu leio aquilo aí e eu falo assim, poxa, a igreja poderia ter acesso a isso. Né? Então essa foi a minha motivação de, por exemplo, assim que veio a pandemia, criar o canal da igreja, não deixar de ter a escola dominical, e ali eu fiquei quase 1 ano e meio fazendo todos os domingos a EBD ali online, né, e tal. Fiquei quase 1 ano e meio fazendo ali sozinho, às vezes convidando uma pessoa, o Adriano participou algumas vezes, né, e essa vontade, assim, de transmitir o conhecimento, e eu pude colocar aquele anseio que eu tinha, né, às vezes a gente vem para a escola dominical, tem ali 10 pessoas e você se preparou e fica assim, mais pessoas poderiam escutar, né? Só 10 pessoas. O YouTube é algo assim que potencializa isso, né? Não que aquelas 10 pessoas não seja o suficiente para você se preparar, mas só que você tem aquilo dá para alcançar mais pessoas. E essas pessoas precisam, né? Aquela sede, né? De levar mais. E assim, o YouTube, o vídeo em si, as pessoas hoje, principalmente as mais novas, talvez não tenham a mesma paciência que a gente tem para ler um livro, né? Quando você vai pegar, antigamente, a pessoa conseguia memorizar muito bem. Hoje a gente não consegue memorizar, porque a gente é dependente do livro, dependente de uma agenda, né? E como é que vai ser essa nova geração? Né, que vai ter uma outra habilidade diferente da nossa, uma habilidade visual muito grande, né, de poder aprender, às vezes, vendo e ouvindo, da mesma forma que a gente aprende lendo e imaginando, né, então essa capacidade visual vai ser muito importante. E esses vídeos aí, eu acredito que vão ficar décadas, né? É claro que vão ficar sendo renovados e tudo, né? Então eu acho isso muito legal, uma expectativa alta, assim, de poder agregar, de poder trabalhar temas sensíveis, como o Adriano falou, né? De poder ajudar a igreja a crescer na maturidade, né? De conhecer melhor as escrituras. É uma coisa muito importante, às vezes a gente se atém muito à prática, né? Mas a prática errada não te leva a lugar nenhum, né? Então, o que vai dizer que a gente está praticando a coisa certa, né? Se eu souber, se eu ler as escrituras, né? Muitas vezes a gente fica assim numa igreja pentecostal e neopentecostal, tem muito essa ideia de experiência, né? E dá muito pouca atenção à palavra de Deus, né? Então eu sempre vou para o contrário. Para mim, a palavra de Deus em primeiro é ela que me orienta à prática. Sim. E não a minha experiência vai fazer com que eu leia a escritura de uma forma diferente, né? Então eu acho isso muito importante. Isso é sempre nessa área. Eu acho interessante porque, tipo assim, às vezes a gente fala para um jovem ou para alguém, você não pode fazer isso. Vou dar um exemplo, você não pode fazer tatuagem. Você não pode fazer sexo antes do casamento. Porque não pode, acabou e pronto. E a gente deixa de falar isso dentro das nossas igrejas, a gente deixa de falar isso para os nossos jovens. O que acontece? O mundo vem e fala de uma forma diferente, de uma forma distorcida e de uma forma que a Bíblia não apresenta. E eu acho que o interessante da gente tratar esses temas aqui é exatamente para isso. Não pode fazer. Por que eu não posso fazer isso? Tem uma base bíblica, a gente vai apresentar essa base bíblica, a gente vai apresentar a base ali cultural e apresentar essa base, abrir para a igreja esses assuntos que foram fechados lá atrás, que deixavam de ser falados lá atrás, que eu acho que nunca deveria ter deixado de falar desse tipo de coisas, porque quando eu deixo de falar, o mundo fala e apresenta de uma forma diferente.
E aí os jovens aprendem de uma forma diferente, a igreja aprende de uma forma diferente e acredita de uma forma diferente. E também familiar, né? Porque dentro de casa tem que ter aquele momento, né, da família realmente tratar de alguns assuntos, drogas, explicar para o seu filho ali. É claro que não para uma criança que não tem um entendimento ainda formado, não tem uma formação de entendimento ali, dependendo da idade. Mas aí já chega o momento da família já mostrar, olha, nós temos esse caminho aqui, temos o caminho do bem e o caminho do mal. Então temos aí o caminho das drogas, que vai te levar para um caminho, vai te levar para um momento da tua vida que tu vai cair. Temos esse caminho aqui que te leva para o caminho, você seguindo esse caminho aqui, você vai seguir Jesus e você vai ser uma pessoa de bem. E daí também a base familiar, igual você falou, dentro da igreja também. Nós temos que parar em ter ali, ficar com aquela caixinha fechada de tudo ali e não falar para os nossos jovens sobre muitos assuntos. Porque se nós não falarmos, eles vão descobrir aí fora e vão descobrir na prática de uma forma que vai destruir a vida de cada um deles. Entendeu? Principalmente nas drogas, que hoje em dia, o que mais nós falamos aqui do momento que entra na faculdade, né? Sobre a ideia de vou entrar na faculdade, já vai quebrar toda aquela minha mentalidade que eu tenho, daquela estrutura mental que eu tenho desde criança. Então, na vida cotidiana também de um jovem é assim. Se ele não tem ali um ensinamento dentro de casa, da igreja, falar sobre aquele assunto, ele vai aprender e vai aprender na prática e fora. E tá na hora, né, de falar sobre isso. Tá na hora. Se a gente for ver o contexto que o mundo está vivendo hoje. Não vou longe não, vou no Brasil aqui mesmo. Tem um projeto de lei que desde 2017 eles estão tentando aprovar esse projeto de lei. Desde 2015, perdão, tem 7 anos que eles estão tentando aprovar o projeto de lei de que filho pode casar com o pai, de que pai pode casar com a avó, de que pode ter esse laço matrimonial entre pai e filho, e entre pessoas ali do mesmo tipo, do mesmo, né? Isso, tipo sanguíneo ali, a pessoa, o familiar, né? E a pessoa pode casar com várias pessoas. É uma Sodoma e Gomorra nos dias atuais. Então, se a igreja não abrir a boca, se a igreja não começar a falar dessas coisas, se a igreja não começar a abrir a palavra e realmente falar o que a palavra diz sobre essas coisas, as pessoas vão aprender de forma errada, entendeu? Vai ter jovem da igreja querendo ser feminista, isso aí é totalmente errado, é totalmente contra. Eu me posiciono sobre isso e falo que eu sou contra, sim, porque não tem como a pessoa ser feminista e ser cristã. Vamos entender o significado, né? Vamos deixar para uma só. Aqui, aí nós não temos um significado. Não, eu estou falando do que a pessoa fala de hoje. Então, se a gente não abrir a boca, se a gente não começar a falar e trazer esses assuntos para a mesa e realmente levar, isso, ele tem que estar aqui, esse mouse ele tem que estar aqui, tudo tem que estar no seu devido lugar. Se a gente não começar a falar da verdade, da Bíblia, abrir a Bíblia e começar a falar, as coisas vão começar de mal para pior. A igreja vai fechar as portas e não vai ter mais a oportunidade. Quando ela quiser falar, já vai ser muito tarde, entendeu? E uma coisa que isso aí eu discuto desde criança, que em todas as igrejas falam, né? Uma igreja sem jovem é uma igreja sem futuro. Eu já ouvi desde criança falando isso. Então, se nós temos tipo assim, quando nós falamos dessa parte de uma igreja sem jovem, não estou falando da questão de quantidade dentro da igreja, entendeu? Estou falando de, igual você falou aí, uma estrutura, ali para o jovem, nessa questão do entendimento do que é cada coisa. Entendeu? Mostrar para ele que aquilo ali vai levá-lo para um caminho errado. Entendeu? Dentro da igreja, mostrar o que é realmente, dentro da Bíblia, o que tem que seguir mesmo. Entendeu? Porque quando nós deixamos aí, vai errar, vai aprender de uma outra forma, vai para o mundo e vai cair e realmente, como diz o ditado, aí vai quebrar a cara e vai voltar para a igreja pedindo socorro. Então, mas vamos trabalhar nessa parte da juventude mesmo, e o Pode Viver Podcast é isso, sobre temas assim, sobre esses temas para tirar dúvida, para realmente tirar a dúvida dos nossos jovens, de todos que vão nos assistir. E é isso, então. Da igreja também, né? Da igreja, de modo geral. Principalmente da igreja, porque assim, com certeza, a gente tem muitos podcasts cristãos, né, já hoje, e esses temas que a gente vai trabalhar já foram trabalhados.
né? Eu acho que aqui a questão mais é a questão do acesso da nossa comunidade a esses temas. Por exemplo, eu assisto podcast há muito tempo. Esses temas que a gente vai trabalhar, a gente já ouviu pessoas comentando, podcasts a respeito, especialistas falando. E o que é interessante nesse sentido é que a gente vai trazer aqui para a nossa comunidade. Ela não vai precisar buscar um vídeo feito há 8 anos atrás sobre esse tema, né? A gente traz assim uma roupagem mais atual, né? Trazendo esse mesmo conteúdo, né, para que a gente possa trabalhar, seja do feminismo, seja sobre algum tema mais, não só ético, mas teológico, né? E assim a gente poder né, municiar os nossos jovens, até mesmo com essa questão de... Hoje todo mundo faz faculdade. Na minha época eu lembro que aqui na igreja só tinha 2 pessoas fazendo faculdade naquela época. E hoje é exceção se você encontrar 2 pessoas que não fazem, né? Então esse embate que o jovem tem quando vai a uma faculdade, muitos questionamentos, né, da questão científica e contra as experiências religiosas, né? Então a gente pode falar sobre diversos temas, né? Trabalhar aqui não só a questão do testemunho da pessoa, mas trabalhar essa questão temática vai ficar aqui muito comigo, com o Adriano, o Melk também, vocês participando, né? E eu acho que isso vai ser muito bom, né? Eu tenho uma expectativa muito alta. Agora, eu tô naquela questão, né? Pouquíssimo tempo, né? Mas a gente vai conseguir liberar um tempo aí pra gente se dedicar mais nesse projeto. Vamos ter tempo e assim, não vamos ter tempo, né? Nós vamos conciliar o nosso tempo para isso. A vontade é muito grande, porque assim, são 2 anos que a gente já tem o equipamento. Porque a princípio, agora a gente está batendo esse papo, a princípio seríamos nós colocarmos aí no canal, para você que está nos assistindo, assistir no mínimo 2 podcasts semanais, né? 2 podcasts semanais. Então, a princípio, agora, chegando a um consenso, os 2 que vai ser esse de hoje, né, que é sexta-feira, e amanhã o do Pastor André. Isso. Com o nosso convidado especial, o Pastor André. E todo sábado, né? Todos os sábados, a partir das 14 horas, já marca aí na sua agenda. A partir das 14 horas nós teremos um episódio novo do Pode Viver. Então, com convidados especiais, com temas legais para ser abordado, com um bate-papo muito bom mesmo, tirar dúvida. Igual já foi falado aqui várias vezes, você que tem dúvida aí, manda aí no comentário, a gente vai tentar, não é, Jéssica? Ir atrás de alguém realmente especializado ou que entenda do assunto para bater um papo com a gente referente a esse tema. Se você quiser patrocinar também. Nós temos aí a nossa página no Instagram. Olha só, Pode Viver, você vai lá no Instagram, é super fácil de você encontrar, é só coloca lá, @Pode Viver Podcast, é o único que vai estar lá, já vai direto. Então você vai lá, manda uma mensagem no direct pra gente, já está lá. Parcerias no direct, manda mensagem que a gente vai fechar parceria, ó. Seu nome vai aparecer aqui, sua empresa vai aparecer aqui, e é isso aí, parceria com a gente. O que a gente pode fazer também sobre os temas, quando a gente for conversar de tema, a gente pode colocar no Instagram, as pessoas vão lá estar seguindo o Instagram, você vai seguir o Instagram, e quando a gente for trabalhar o tema, a gente vai postar antes, e você vai lá e faz uma pergunta no comentário, a gente vai selecionar as melhores perguntas para trabalhar aqui no podcast. Isso aí, essa é a ideia. Já temos a página no Instagram, então... a partir do nosso próximo convidado, nós já vamos colocar aí no Instagram. Vamos colocar os links lá. Isso, já está lá na descrição. Já está na descrição o link do nosso canal no YouTube do Ministério Novo Viver. E você já vai, anteriormente, na semana que for o convidado, nós já vamos colocar aí para você já estar sabendo qual o tema que vai ser tratado e o convidado que vai vir aqui para estar batendo um papo com a gente. É isso aí, galera. Então todos apresentados. Então, amanhã, não esqueça, nós temos aí um bate-papo todo especial com o nosso pastor presidente, pastor André Cesário Rocha. E é isso. Então é isso, gente. É isso? Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe vocês.